amoras, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que tá todo mundo em casa, estudando muito, aproveitando esse momento que nós estamos fazendo o nosso isolamento, as quarentenas, enfim, cumprindo inclusive decretos de alguns governos, né, de algumas prefeituras, enfim, estados que estão fazendo com que as pessoas circulem menos. Aqui, por exemplo, na minha cidade, né, o comércio está fechado. Então eu acredito piamente que você está aproveitando esse momento para estudar, né? É a melhor coisa que você vai fazer. Você ficar o tempo todo lá, né, nos memes e nas notícias, você vai ficar doido, né? Você vai ficar com a saúde mental prejudicada. Afinal de contas, realmente nós estamos num momento muito crítico, num momento muito sensível, né? A gente tem que se cuidar, mas ao mesmo tempo vamos usar esse tempo que temos tecnicamente livres, né? Para estudar, para aprender alguma coisa, para fazer algo de bom dentro da nossa casa. E ainda bem que o Focus Concursos sempre aí mantendo o seu compromisso com os alunos, em deixá-los atualizados, em deixar as suas aulas acontecendo, para que vocês continuem no ritmo de estudo, para que a gente não perca nenhum minuto que possa ser aí aquele minuto decisivo de você aprender alguma coisa que vai te ajudar lá no momento de responder a sua questão no dia da prova. Então é muito importante esse compromisso do Focus Concursos. Eu estou gravando da minha casa, né, porque nós estamos então fazendo a nossa parte, né, de não abrir o Focus, né, não abrir os estúdios, deixar ali toda a equipe em casa fazendo o seu homework, né, ou seja, estamos todos trabalhando, mas a partir das nossas casas, para evitar aí a propagação da doença, para fazer a nossa parte social diante de todo esse cenário, tá? E, inclusive, cumprindo o nosso compromisso com os seus estudos. E por isso, claro que muita notícia você já sabe, mas nós somos um curso preparatório para concursos, então eu selecionei aqui para você notícias ou situações que possam ser questões de provas. E por isso, então, eu selecionei a calamidade pública, o coronavírus e o distanciamento social. Porque o governo buscou, né, uma medida legal para aí descumprir, alguns falam, né, a meta fiscal, ou seja, gastar mais no combate ao novo coronavírus e dar suporte à economia. Então, outros países também tornaram aí ações extraordinárias contra a pandemia. Mas como assim, professora? Como assim? Que história é essa de burlar? Enfim, é que a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira do dia 19 de março, agora, o projeto do governo que pede o reconhecimento de estado de calamidade pública no Brasil. Tá? O texto foi para o Senado Federal na sexta-feira e foi aprovado pelo Senado também. Mas o que é essa medida? Bom, ela tem uma justificativa baseada no rápido aumento no número de casos do novo coronavírus no país e ocorreu, né, após a confirmação da primeira morte decorrente do Covid-19 no nosso território aqui. Então, na quarta-feira, o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e na sexta ele foi aprovado no Senado. Então, em meio ao cenário de pandemia, de crise econômica, o governo ele tem sido cobrado para agir tanto na área da saúde quanto na área da economia. Eu não sei qual que você está mais preocupado. Eu estou preocupada com os dois, tá? Então, por quê? Porque ele precisa conter os efeitos do avanço da doença e também as consequências, né, econômicas disso. Mas o que vem a ser calamidade pública afinal, né? E como que a medida pode dar margem de manobra para o governo operar aí no quadro de crise? Então, seremos bem didáticos aqui, para que você possa, como sempre, né, utilizar as nossas aulas tanto para responder o seu caderno de atualidades, quanto para responder, fazer uma redação, por exemplo. Então, se você for fazer uma redação, você precisa classificar e dizer o que é uma calamidade pública. Então, o que é a calamidade pública afinal? O termo calamidade pública, ela costuma ser associada, o termo associado, também à expressão de estado de emergência. Tá? Ambas estão relacionadas, mas não significam exatamente a mesma coisa em termos legais. O estado de emergência, por exemplo, ocorre quando há entendimento de que
danos à saúde e aos serviços públicos são iminentes, ou seja, quando esses danos estão muito próximos de se concretizar. Então, agora, a calamidade pública que foi decretado, foi aprovado pelo Senado na sexta-feira, é justamente o passo seguinte a essa emergência. Ocorre quando a situação de prejuízo já estiver instalada. Ou seja, o Brasil hoje está reconhecidamente em estado de emergência, né? Em estado de calamidade pública. Ou seja, por quê? Porque a gente já sabe que a crise está instalada. No dia 4 de fevereiro de 2020, fazer uma recapitulação aqui para vocês, antes mesmo da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde já havia publicado uma portaria em que declarava a emergência de saúde pública de importância nacional. Tá? Isso foi definida lá pelo decreto, né, conforme definido pelo decreto 7.616 de 2011, falando sobre essa emergência. Essa portaria visava, lá em 2011, facilitar ações administrativas ligadas ao combate da doença, como contratação temporária de funcionários e a compra de produtos e serviços. 2 dias depois da publicação da portaria, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que detalha outras medidas que podem ser tomadas durante o estado de emergência, aí durante o surto de coronavírus. Veja que não está sendo fácil para ninguém, então também não está sendo fácil para o governo administrar isso. Mas o que o Bolsonaro fez, ele falou, olha, nós devemos adotar, né, o isolamento e quarentena. Aí passou, isso foi em fevereiro, né? Em meados de março, o entendimento do governo federal foi de que o alcance global da pandemia e o seu status no Brasil elevaram o grau de situação, confirmado agora como uma calamidade pública. Então, em fevereiro estávamos numa emergência, em março entramos em calamidade pública. Mas você deve estar se perguntando aí, mas Carla, por que decretar calamidade pública? Bom, a decisão do governo federal está ligada ao uso de recursos para combater a crise instalada com a disseminação do vírus no Brasil. Então, isso porque o estado de calamidade pública permite que o governo não atinja sua meta de resultado fiscal. Então, por isso que tem que ter aí essas manobras, né, como alguns falam. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi sancionada no ano 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, impõe uma série de exigências sobre como o dinheiro público deve ser empregado. Entre elas está a determinação de que haverá uma meta de resultado primário que deve ser cumprida pelo resultado. Então, o resultado primário é a diferença entre o que o governo arrecadou e o que o governo gastou, né? Tudo isso sem contar o dinheiro que foi usado, por exemplo, para o pagamento de juros de dívida pública. Você deve estar sentindo falta dos slides, né, das nossas aulas, mas é porque eu não estou no estúdio, então aqui em casa eu não tenho material para fazer isso. Então agora, hoje, é só aqui, ó, só na conversa aqui com vocês, tá? Então aguenta firme. Bom, mas a meta de resultado fiscal da União em 2020 está prevista no orçamento aprovado para o ano. A projeção é de que os gastos superem as receitas, né? Como ocorreu, por exemplo, em todos os anos desde 2014, quando o Brasil começou a entrar nesse ciclo de crise. Mas quanto de gastos efetivamente, prof? Né? Você deve estar se perguntando quanto que é isso, gente? São 124,1 bilhões de reais, é a meta para o resultado primário do governo em 2020. Mas vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, em caso de calamidade pública, o governo seja dispensado de atingir a meta fiscal determinada para o ano. Então, na prática, portanto, a decisão de declarar calamidade libera a União para gastar mais dinheiro para combater a pandemia e agir na economia com medidas para tentar amenizar os efeitos da crise. Então, isso é uma medida, comenta aí, inclusive, fala pra gente o que você acha. Você acha que tá legal isso? Não deve ser feito isso? Enfim, tá? A expectativa é de que a arrecadação do governo caia em decorrência da desaceleração econômica. Você deve estar preocupado por conta da desaceleração econômica, seu emprego, enfim, né? Então, isso já exigiria uma redução correspondente de gastos para cumprir a meta fiscal.
Dado o momento crítico, o Planalto decidiu driblar a situação, né, com a resolução que tem apoio do presidente da Câmara, ali na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né, do DEM, do Rio de Janeiro, e também do Senado, que é o Davi Alcolumbre, do DEM. Né. Então, em nota publicada, inclusive, no dia 17 de março de 2020, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência comunicou, né, falando que por conta, né, do monitoramento permanente da pandemia do Covid-19, da necessidade de elevação dos gastos públicos para proteger, claro, né, gente, a saúde e os empregos dos brasileiros e da perspectiva da queda de arrecadação, o governo federal, né, já iria fazer uma solicitação ao Congresso Nacional para fazer o reconhecimento de estado de calamidade pública. É claro, o governo tem preocupações em explicar aí os seus gastos, enfim. O debate em torno do gasto público, a reação inicial do governo brasileiro aos primeiros membros da crise foi de reforçar a sua prioridade quanto a reformas que aliviem os gastos públicos. Então, a aposta da equipe do ministro da Economia, para quem ainda não sabe, né, ou quem não recorda, não associa, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, segundo a sua equipe, né, que fala que equilibrando as contas, o governo irá sinalizar um esforço de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Você acha que a gente tem condições de melhorar ou o mundo não permite? Comenta aí no nosso vídeo, tá? Bom, mas por essa lógica do Paulo Guedes, isso aumentaria a confiança dos investidores que se sentiriam mais dispostos a colocar dinheiro no país, apostar em negócios de longo prazo, né, e manter aí os recursos em solo brasileiro. Alguns economistas também apontam que a possível aprovação das reformas pode sim aliviar as contas do governo e abrir um espaço para um aumento de investimento público. Bom, a questão da aprovação das reformas, apesar de eu concordar e achar que tem que fazer as reformas, eu acho que se coloca muita coisa, né? Todo o peso do Brasil está em cima dessas reformas, o que me parece um exagero, né? Bom, mas diversos economistas passaram a defender que o momento é de aumento nos gastos e não de cortes, e a priorização das reformas também tem que acontecer. Então, dentro do debate, há também aqueles que defendem a flexibilização ou a suspensão de gastos, do teto de gastos, que é uma regra que impede que o governo gaste mais do que o ano anterior em termos reais, aí ajustados pela inflação. Então, a pressão sobre o governo cresceu, e inclusive, na segunda-feira, ou seja, no dia 16 de março, só para você entender, a semana foi bem tensa, né? Então, no dia 16 de março, foi anunciado um pacote de medidas de quase 150 bilhões de reais para tentar enfrentar a crise. Então, tanto o pacote quanto o decreto de calamidade pública não acabam com o teto de gastos. Então, por conta disso, aí lá na terça-feira, no dia 17 de março, a equipe afirmou, né, o seu compromisso com as reformas e com a manutenção do teto. Então, da mesma forma, a regra de ouro seguirá valendo. Ou seja, a norma impede aí os governos de contraírem dívida para pagamentos de despesas correntes. A grosso modo, né, se ficar uma coisa meio distante, né, a grosso modo isso significa que as despesas rotineiras da máquina pública devem ser pagas com receitas rotineiras, ou seja, dá um jeito aí com a conta. Mais ou menos assim, o teu salário não vai aumentar, você dá um jeito de pagar as contas aí, tá? Agora, o cenário internacional. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência de saúde pública de interesse internacional no dia 30 de janeiro de 2020. Olha, você já está aí acompanhando aí o crescimento da doença, né? Então, 30 de janeiro já era calamidade mundial. Então, à época, a maior parte dos casos ainda estava restrito à China, né? E o surto do novo coronavírus ainda não era considerado uma pandemia. Segundo o órgão internacional, a Organização Mundial da Saúde, não tem um poder de ação tão forte quanto os governos locais, mas a declaração de emergência soou como um recado político para que os países seguissem as orientações e as recomendações para evitar aí a maior disseminação do vírus. No dia seguinte ao anúncio da Organização Mundial da Saúde,
Você vai lembrar disso, né? Porque a Itália fechou ali, né, as suas fronteiras, decretou o estado de emergência, buscou aí algumas medidas para combater o vírus, né, para acelerar o combate. Naquele momento, os primeiros casos haviam sido recentemente confirmados no país. Então, o governo italiano já havia decretado emergência em novembro de 2019, quando a cidade de Veneza foi atingida por enchentes, ou seja, a Itália já está, né, ferrada já há um tempinho por outras coisas e agora veio só para ser a cereja em cima do bolo. Né? Então, no dia 13 de março, foi a vez da Espanha, né, e os Estados Unidos de tomarem medidas nesse sentido. O governo espanhol decidiu pela decretação de emergência, podendo limitar aí a movimentação das pessoas no país e fechando as escolas. Já o presidente americano Donald Trump declarou emergência nacional, garantindo recursos aos estados do país, né, e prometendo esforços extras para garantir o aumento na disponibilidade de testes para detectar o novo coronavírus na população americana. Você deve saber que a saúde nos Estados Unidos ela é bastante diferente da nossa, então às vezes as pessoas até têm medo de fazer os exames, né, porque ela não tem um atendimento integral como aqui no SUS, né? Bom, mas 5 dias depois o Brasil anunciou a intenção de decretar calamidade pública também, tá? Então depois dos Estados Unidos a gente também, nós anunciamos a calamidade pública. Mas o que se sabe sobre o vírus? Bom, o que é o Covid-19? O Covid-19 é uma doença infecciosa da família de vírus chamada coronavírus, por isso a gente fala o novo coronavírus, tá? Então, porque já é uma família. Então, essa nova doença tem origem ainda incerta, mas é mais provável que o vírus tenha vindo de animais vendidos no mercado central de Wuhan, que é uma metrópole chinesa que foi onde o vírus foi descoberto em dezembro de 2019. Prof, mas quais são os sintomas? Então, além dos sintomas típicos de gripe, como por exemplo, febre, tosse, dor muscular, cansaço, o coronavírus pode afetar o sistema respiratório da vítima, né? Então, por conta disso que a gente acaba ficando mais preocupado. Por quê? Porque não é aquela gripe que você fica tomando lá um remedinho e descansa e fica bem. Porque ela pode levar pneumonia e por conta disso pode matar a pessoa. As pessoas mais suscetíveis às consequências graves do vírus são idosos e pessoas com condições pré-existentes. Mas a gente já percebeu que o vírus ele não tem preconceito, ele vai com todo mundo, né? Mas esse grupo é mais suscetível, né? Como que é a transmissão? O coronavírus ele é transmitido da mesma forma que uma gripe comum. Isso significa que a doença é transmitida pelo contato com secreções de pessoas contaminadas. Então, o que são essas secreções? Gotículas de saliva, espirro, tosse, toque ou aperto de mão, seguido aí de contato com boca, nariz e olhos. E aí, como que é possível prevenir? Para reduzir os riscos de contágio e de transmissão, o Ministério da Saúde recomenda medidas como evitar contato próximo com os doentes. Então, por exemplo, vamos cobrir a boca, vamos cobrir o nariz quando a gente espirrar ou tossir, o que a gente já deveria fazer antes, né? Também evitar tocar em mucosas de olhos, nariz, boca e manter os ambientes bem ventilados. Então, essas são algumas recomendações. Outra recomendação que o brasileiro demorou para atentar são as aglomerações, que as aglomerações devem ser evitadas. Então, lavar frequentemente a mão, né, e adequadamente também as mãos é uma das principais recomendações, uma vez que expor o vírus ao sabão destrói com eficácia. Carla, mas existe tratamento? Bom, até o dia 18 de março de 2020 não existia um tratamento específico para o vírus, nem uma vacina preventiva. A recomendação é que as pessoas infectadas fiquem isoladas e permaneçam em observação. Elas devem ficar em repouso, claro, né, e se hidratar muito bem. Além disso, é recomendável se medicar com analgésicos, né, para aliviar aí os sintomas, mas tudo isso com prescrição médica. Os Estados Unidos anunciou um novo tratamento, mas ainda nós estamos esperando a confirmação para que possam, então, começar a medicar as pessoas efetivamente. Tá? Qual que é a letalidade do vírus? A letalidade do Covid-19 está estimada em torno de 3 a 4%. Esse número ainda que é apenas uma estimativa, bem grosseira, é claro, né?
parece ser uma taxa menor do que as outras doenças, como por exemplo a SARS, né, a síndrome respiratória aguda grave, que se alastrou nos anos de 2002, 2004. Talvez muitos de vocês eram muito crianças nessa época e não se recordam da SARS, né? Mas agora já devem saber da existência dela de tudo que estão falando na internet, na televisão, enfim. No entanto, o vírus de transmissão rápida e as preocupações existem por causa da escala em que ela pode atingir as pessoas, tá? É muito rápido. Então, quais são as medidas que estão sendo tomadas para conter a propagação do vírus? Então, por exemplo, um deles é o distanciamento social. Então, o que vem a ser esse distanciamento social, que, como eu falei, o brasileiro demorou a fazer? Então, é evitar aglomerações, trabalhar em casa, como eu estou fazendo aqui, dando meu exemplo de prof, né? Reduzir a circulação e o contato físico próximo com outras pessoas são medidas incentivadas para conter a disseminação do coronavírus. Devido ao avanço da pandemia, do novo coronavírus, governos e especialistas tem sim recomendado a adoção de um distanciamento social, né, que seria, no caso, um esforço coletivo em reduzir o contato entre as pessoas para conter a transmissão do vírus. Eu sei que é chato ficar em casa, mas é uma necessidade diante da situação que a gente está ficando. Eu gosto muito de ficar em casa, eu já trabalho muito em casa, mas eu sei que tem muita gente que tem muitas atividades externas e que estão ficando meio sacuda em casa, né? Bom, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda evitar aglomerações. Então, ele enfatiza, inclusive, a importância da higiene frequente das mãos, que eu acabei de falar, e da desinfecção de objetos, superfícies que são tocados constantemente, como maçanetas, celulares, né? Já que os vírus respiratórios, de uma forma geral, são transmitidos, de uma forma geral não, eles são transmitidos pelo contato com pessoas e objetos infectados. Nas áreas com transmissão comunitária, como é o caso das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro primeiramente, agora já está no Brasil todo, né? O Ministério da Saúde apela para que as pessoas trabalhem de casa quando possível, para que as reuniões sejam feitas virtualmente e viagens não essenciais sejam adiadas ou canceladas. Se você está passando por isso, conta aí pra gente o que você tá fazendo na sua casa. Tá legal? Achou legal trabalhar virtualmente? Eu adoro, né? Mas vamos lá. O Ministério recomenda ainda que se adotem horários alternativos de deslocamento por transporte coletivo, com o objetivo de evitar horários de pico, por exemplo. Então, nesse tipo de propagação considerada mais grave, a origem de contaminação já não é mais rastreável, a gente não consegue saber de onde veio, entendeu? Então, numa entrevista, inclusive, ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que agora está em todas as telas, né? Você liga a televisão, ele está falando, mas no domingo, no dia 15 de março, ele declarou que toda a população deveria fazer a sua parte para conter o vírus, seguindo as recomendações do Ministério. E aí, você está seguindo as recomendações do Ministério? Tá? Segundo ele, se a adoção do distanciamento para quem não apresenta sintomas é até o momento uma medida voluntária, o ministro afirma que caso a situação se agravasse como em outros países, ela passaria a ser uma imposição, o que eu já disse que está acontecendo em alguns lugares no Brasil, como Rio de Janeiro, na minha cidade, né, já está acontecendo essa imposição. Tá? Na terça-feira do dia 17, o Brasil registrava 234 casos confirmados, segundo o governo federal. São Paulo era e é ainda, né, o estado que concentra o maior número deles, né? Havia cerca de 2.064 casos suspeitos, hoje com certeza esse número já está bem maior, né? Então, com base na evolução dos registros do Brasil, o Ministério da Saúde estima que, sem a adoção de medidas de prevenção, o número de casos possa dobrar a cada 3 dias, tá? Então, dobra-se esses números a cada 3 dias. Na terça-feira do dia 17 também foi registrada a primeira morte do país pelo Covid-19. Então, por isso que eu tô tomando essa data como uma data referência, pra gente ficar mais ou menos nas mesmas datas aí com os números e com as informações, tá? Então, reduzir o contato entre as pessoas, evitando especialmente a reunião
de agrupamentos de indivíduos em locais fechados, ajuda a achatar a curva, né? Você já deve ter visto aquela curva, expressão usada por epidemiologistas para descrever o objetivo de tornar a disseminação do vírus mais lenta, diminuindo o número de casos ao longo do tempo, né? Então isso ajuda os sistemas de saúde a ganhar tempo para responder à crise, impedindo que cheguem a sobrecarregar aí todo o sistema, né? E também reduzindo essa curva, a gente consegue reduzir expressivamente as mortes causadas pela doença. Você deve ter visto essa curva aí em algum jornal aí durante essa semana, tá? Agora, prevenção nas relações, né? O distanciamento social. Isso é uma coisa que eu acho que vai aparecer numa prova de redação esse ano muito facilmente, né? Porque marcou muito esse mês aí o distanciamento social. Então ele é voltado a pessoas que não apresentam sintomas. Então consiste em eliminar o contato próximo entre os indivíduos, evitar ambientes lotados, né, decretar o home office, como foi o que o Focus fez. Mas e se decretar em quarentena? O que significa estou em quarentena? O que isso significa? Para você saber as diferenças também, tá? Então, quarentena significa que um grupo ou um indivíduo deve ficar recluso em algum lugar, normalmente em casa, tá? Evitando ao máximo contato com outras pessoas por um período de 14 dias. Tá? Então, ela é imposta àqueles que tiveram um grau maior de exposição e podem estar infectados, como, por exemplo, passageiros de um cruzeiro, na qual, sei lá, alguém tenha sido diagnosticado com a doença, ou alguém cujo companheiro ou companheira tenha contraído o vírus. Nesse caso, a gente fala em quarentena. Mas ainda tem um outro termo que você deve estar ouvindo nesses últimos dias nos jornais, que é o isolamento. Então, distanciamento social, quarentena e isolamento. O que é o isolamento? O isolamento é aplicado aos pacientes que foram sim diagnosticados com a doença, que devem ficar em casa ou no hospital, adotando precauções ainda mais rígidas com relação ao contato humano. Então, a eficácia, você deve estar pensando, mas prof, certo, então eu não estou doente. Qual é a real eficácia do distanciamento social na história? Tem alguma coisa para eu escrever na minha redação, para comprovar? Então, né, para fazer uma alusão histórica, você pode colocar que durante a pandemia da gripe espanhola, lá de 1918, inclusive ela chegou a matar 100 milhões de pessoas ao redor do mundo, políticas de redução do contato humano foram adotadas naquela época em determinados lugares e tiveram sucesso em conter o número de mortes. Também foram utilizadas mais recentemente durante a epidemia da gripe de 2009, se eu não me engano, no México. Né? Então, no primeiro caso, né, lá em 1918, a eficácia dessas estratégias foi demonstrada pela trajetória do vírus em duas cidades americanas, a cidade de Filadélfia e a cidade de St. Louis, né, não muito distantes uma da outra. Então, lá na Filadélfia, centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruas para assistir um desfile de soldados que haviam lutado na Primeira Guerra Mundial. Enfim, eles fizeram um evento lá e esse evento, obviamente, ignorou aí os riscos de contaminação. Inclusive, mais de 4.500 habitantes morreram de gripe espanhola na semana que se seguiu. Olha quanta gente, né? Já em St. Louis, poucos dias após os primeiros casos serem detectados em civis, a cidade adotou medidas como fechar escolas, playgrounds e igrejas, restringindo também horários de trabalho, de circulação nos bondes e reuniões aí de mais de 20 pessoas. Então, esse foi o tratamento utilizado ali. Não estou com corona, tá, gente? Eu só tô com sinusite, aí me ferra tudo, né? Bem agora ter sinusite é foda, né? Bom, mas a cidade apresentou, inclusive, uma taxa de mortes per capita relacionadas à gripe mais de 2 vezes menor do que em relação à Filadélfia. Pra você ver como o isolamento social funciona e que já temos casos aí que você pode citar na sua prova. Mas nem todos os países adotaram medidas de distanciamento social. Veja, por exemplo, a estratégia britânica para lidar com o coronavírus. Não sei se você acompanhou, mas o Reino Unido é um país europeu que se mostrou mais relutante em adotar medidas restritivas para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Enquanto os italianos, os espanhóis, os franceses decretavam a quarentena forçada das suas populações,
Os britânicos que vivem na Grã-Bretanha, né, que é um conjunto ali de ilhas separadas do continente, ainda estudavam a possibilidade de decretar o recolhimento apenas dos maiores de 70 anos, por serem eles, no caso, os mais vulneráveis ao coronavírus, tá? Então, o que acontece? O Reino Unido, aquele do Brexit, que você também já estudou bastante, né? Experimentou um rápido crescimento de casos. Então, esse aumento acompanhou a aplicação de uma estratégia confusa por parte das autoridades sanitárias britânicas, e você deve, não sei se você ouviu, mas se você não ouviu, provavelmente você vai ouvir, né? Porque enquanto a Organização Mundial da Saúde recomendava que os países levassem a sério a crise, adotando essas medidas restritivas, realizando os testes de detecção, no caso, né, nos casos suspeitos, o governo britânico dava sinais de que apostaria na estratégia inversa. Como assim? Ai, olha só, gente, ele acreditava, e eu não sei se isso dá certo ou não, mas essa estratégia inversa era de expor deliberadamente seus cidadãos à ação do vírus. A ideia era criar imunidade, confiando na informação de que é impossível, ou pelo menos muito raro, que uma pessoa infectada volte a contrair a doença. Mais ou menos como a minha mãe fazia comigo, né? Ela me falava assim, deixa brincar na terra que ganha imunidade. Eu acho que eles fizeram mais ou menos isso com a minha mãe, né? Conversaram com a minha mãe ali. Então, como a letalidade do coronavírus não é alta, ela está entre 1,5 e 3,5, mas é maior entre os grupos de riscos, as mortes seriam vistas como danos colaterais inevitáveis para que a maior parte dos britânicos se tornasse imune. Então, a estratégia conhecida pelo nome inglês de herd immunity, né, ou seja, imunidade de rebanho seria, né, uma tradução aí, foi explicada pela a equipe do aconselhamento em saúde do governo britânico, Patrick Vallance, sei lá, né, o nome dele. Ele considerou que com 60% das pessoas tendo sido contaminadas, haveria naturalmente uma imunização total, pois o vírus não poderia passar para uma pessoa cujo organismo já tivesse criado defesa. Mas mesmo essa teoria, ela não é aceita por todos os pesquisadores e não há uma conclusão a respeito da possibilidade de uma pessoa ser contaminada mais de uma vez. Bom, então vamos lá, né, pensar sobre isso, mas o ponto-chave do que temos de fazer é construir algum tipo de imunidade, né, segundo eles, o que eles chamam dessa imunidade de rebanho, por meio da qual as pessoas que fiquem imunes à doença terminem por reduzir a transmissão. Foi o que o Patrick Vallance falou, né, o chefe da equipe de aconselhamento em saúde do Reino Unido. Bom, e você? O que você acha? Você acha que existe efetivamente esse distanciamento, deve existir esse distanciamento e essa é a chave para a contenção? Ou a contenção é criar imunidade para todos, como decidiu o governo britânico? Conta aí pra gente, fala aí como que tá passando a sua vida nesses dias aí, como você tá estudando. Mas é isso, gente. Tem aí muita coisa ainda pra gente conversar, as nossas aulas de atualidades. Eu acho que quando tudo voltar ao normal, a gente vai poder olhar para tudo isso e tirar muitas conclusões. Temos muito crescimento, né? A gente espera crescer e aprender com isso. E eu estarei aqui ao seu lado, né, tentando construir esse quebra-cabeça e analisando toda a situação social, política, econômica, consequências de tudo isso que está acontecendo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, agora que você sabe que nós estamos gravando as nossas aulas normalmente assim, né, dentro das nossas casas, eu espero você, então, na próxima segunda-feira, com mais uma aula de atualidades pra gente conversar, e eu espero que eu venha na próxima semana com alguma notícia boa. Gente, um grande beijo e até mais!